Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, eu sou Ana Cristina Sampaio e o tema que trazemos hoje para você, ouvinte, é o poder da gratidão. Para falarmos sobre esse tema tão importante, nós convidamos a jornalista e escritora Daniela Migliari, que tem inúmeros textos e palestras a respeito. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Ana Cristina? Tudo bem, Miriam? Conosco Miriam, nossa colaboradora. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Daniela? Daniela, em seu texto, A Certeza da Gratidão, você apresenta esse sentimento em variados aspectos e contextos. Eu vou ler um pequeno trecho. Como o peixe que confia na água em que está imerso, começamos a nos dar conta do oceano de bênçãos em que estamos definitivamente mergulhados. Bom, nós estamos acostumados a agradecer as coisas boas que nos acontecem, não é mesmo? No entanto, o apóstolo Paulo disse em uma de suas cartas: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós vamos começar a aprofundar mais essa conversa sobre gratidão, ouvindo a pergunta do nosso colega Felipe. Uma dúvida que eu sempre tive com relação à gratidão é como a gente pode ser grato quando a gente estiver diante de um grande desafio, diante de um grande problema. Como é que a gente consegue achar forças para buscar a gratidão quando a gente passa por uma grande provação? Porque às vezes é muito fácil a gente ser grato diante das alegrias da vida. Mas quando a gente está passando por um momento muito difícil, muita gente fala que a gente tem que aprender a ser grato também nesses momentos, né? Mas como? Porque são situações que eu acho que praticamente ninguém consegue pensar em gratidão quando está passando por uma provação difícil, né? E Daniela, foi exatamente sobre isso que o Paulo falou e eu citei aqui a fala dele, né? A tudo dai graças. Comenta pra gente essa questão do Felipe. Então, Felipe, a sua pergunta é uma pergunta absolutamente válida e importante. Não é fácil mesmo, enquanto a gente está passando pela provação, a gente ter esses olhos de ver, né? E de olhar além. É como se a gente estivesse com uma lente bem estreita, olhando para um problema. A gente muitas vezes fica muito focado nele, né? E a gente não consegue fazer aquela ampliação da nossa visão, do nosso olhar. Em geral, o tempo ajuda nisso, né? Logo que a situação vai abrandando e ela vai passando, quando passa um pouquinho desse tempo, a gente consegue olhar para trás e dar aquela ampliada na nossa perspectiva. E aí é esse momento que a gente percebe que teve uma situação difícil, ela é real, ela não é fácil mesmo e ela muitas vezes traz uma imensa dor. Só que existe a palavra também. Com ela também vem uma série de talentos que a gente desenvolve, aprendizados que a gente vive, mas a gente descobre esses talentos, a gente descobre essa possibilidade, essa força. Então, com uma dor, vem também uma força correspondente de ter atravessado aquela situação. E aí, a gente pode, né, olhar para isso com gratidão. Em geral, isso acontece quando a gente já passou por aquela experiência há um tempo. Agora, isso que o Felipe colocou, que é enquanto a gente está vivendo a situação, a gente não vai conseguir olhar com toda essa amplitude. Porém, a gente tem como perceber também a quantidade de elementos que a vida, né, que Deus nos traz para que a gente possa lidar com uma situação. Muitas vezes, quando se descobre uma doença, né, quando se descobre uma situação delicada de trabalho, a gente esquece, né, de olhar para a quantidade de portas que também estão se abrindo ao mesmo tempo. Uma outra perspectiva, às vezes de encontrar uma nova oportunidade, às vezes de sair de uma inércia ou de uma zona de conforto, né, que a gente acha que aquilo era o fim. E depois, quando passa um tempinho, a gente olha, nossa, mas aquilo foi uma super oportunidade, que aquilo me impulsionou a ir adiante. E depois de tantas e tantas vezes a gente vivenciar isso nas nossas vidas, quando vem um novo momento desafiador, a gente tem um pouco mais de temperança, um pouco mais de maturidade para olhar para aquilo que está acontecendo
e falar, ok, o que eu posso olhar que isso pode me abrir? Quais são as oportunidades que estão aqui? Né? E com os pés no chão, não com algo imaginado. Não é uma gratidão que você fica lá só agradecendo mentalmente ou da boca para fora. Não. A gente realmente com o pezinho no chão, com experiências práticas mesmo, a gente olhar para quem está do nosso lado, para poder nos amparar naquele momento e agradecer para aquela pessoa, agradecer a oportunidade. Aos pouquinhos a gente conseguir se propor esse exercício nos momentos difíceis. Miriam? É verdade. A Daniela falou umas coisas tão importantes, né? Não se desesperar no momento da crise, né? No momento da dificuldade, ver uma oportunidade. Porque a gente tem um péssimo hábito de, na dificuldade, eu estou querendo dizer aqui dificuldade, tínhamos uma intenção, tínhamos um plano e não aconteceu daquele jeito, né? Se desenvolveu de outra forma. Então vem a frustração. Mas a gente não olhar para aquele problema focando só nele, porque a gente fica paralisado. Uhum. Era um problema que podia ser resolvido muitas vezes, né? E como a gente fica tão paralisado, ele se torna um monstro. A gente vai alimentando aquele problema e alimentando com o problema a ideia de que somos incapazes de vencer aquele problema. E a Daniela vem nos dizendo que temos que respirar, né? Porque em tudo há os dois lados, o bom e o mal. E o bom e o mal depende muito de como eu vejo e entendo aquela situação. Se eu vejo que é uma tragédia e só vejo tragédia, eu não vou ver depois a oportunidade que era uma coisa melhor. Para que eu me promovesse para uma mudança, para que eu tomasse novas atitudes, né? É um movimento a favor e agradecer, né? Por essa percepção de que há sempre uma escolha. Sim, é aquela história, sabe, Miriam, que existe a dor e ela é real e a gente não pode ignorar. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas interpretando essa história da gratidão com uma forma um pouco ingênua e até mecânica, né? De tipo, não, agradece, agradece, agradece e vira um movimento esvaziado, né? A gente precisa olhar para a nossa dor e concordar com ela. Sim, eu perdi algo aqui. Sim, algo aqui importante aconteceu, que foi significativo. Agora, também existem recursos que se apresentam, também existem forças que são desenvolvidas. Tem uma série de apoios que eu não percebi, que agora eu posso aprender. E tem uma série de oportunidades que se abrem com uma porta que se fecha, né? Então, envolve também uma questão de confiança. E isso é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. Ninguém sabe isso de pronto. Lógico que a gente entende que tem alguns espíritos que já parece que vêm com isso, né? Muito adiantado. Mas para a maioria de nós que está nesse planeta, é um aprendizado. Você aprender aos poucos, quando vem uma nova onda, você, opa, nossa, que difícil. Então você olha para a realidade, você olha para a dor, você concorda com ela e você amplia esse olhar também. As pessoas têm a tendência, né, Daniela, de querer modificar o outro, de achar que o outro está errado, elas estão certas, né? E isso acaba por gerar muitos conflitos, angústias e perturbações. Você tem um texto sobre esse assunto que se chama A Gratidão é a Forma Mais Elevada de Perdão. A Miriam vai ler o texto e depois nós pedimos que você explique para a gente o que ele significa. Agradeçamos aos nossos algozes, perseguidores, mestres, que são nossos espelhos de toda hora. São eles que nos mostram os cantos obscuros da alma, espaços sedentos de luz e compreensão. Esses irmãos apontam a ferida aberta, ignorada até então, e somente assim poderemos direcionar o necessário remédio do esclarecimento e da iluminação. Agradecer sempre a esses espelhos benditos, aguilhões que nos impulsionam a seguir adiante, rumo aos degraus seguintes da ascensão humana. A gratidão é a forma mais linda e pura de perdão. Lindo. Como é que a gratidão pode ser perdão, Daniela? Bom, é também um processo que a gente vai aos pouquinhos acessando, que todos têm dentro de si, né? Dessa mesma forma que a gente estava falando com relação a uma situação difícil, a gente tem aquelas pessoas que são mais desafiadoras na nossa vida. E o importante, eu sempre recorro ao Chico Xavier, quando ele diz que encarnação não tem endereço errado, né? Então, quando a gente
é exposto a uma situação, a um convívio familiar ou ainda profissional e em sociedade, que é uma situação que a gente não tem como sair dela, né? É porque é algo que é importante para a formação do nosso ser espiritual como um todo, né? E é lógico, né, que isso tudo traz uma série de embates da gente com a gente mesmo, da gente com esse ser, das faíscas desse convívio, a gente vai se experimentando, conhecendo aqueles lugares ainda infantis dentro da gente, que as pessoas chamam de sombra. A sombra nada mais é do que a nossa infância espiritual. São aqueles aspectos do nosso ser que ainda precisam amadurecer carinhosamente. E, em geral, a gente nega esse lado e a gente fala, não, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso. Não, o fato é, aquilo existe para me defender de alguma coisa que eu ainda não me sinto forte o suficiente para lidar. Então, quando eu olho para esses aspectos, né, com um pouco mais de amor, com um pouco mais de tranquilidade, eu vou conseguindo entrar em contato com isso para poder amadurecer. E isso vem muito à tona no convívio com essas pessoas que não são tão fáceis, né, das nossas vidas. Então, todos esses textos que eu escrevo são textos que eu escrevi para mim mesma, quando eu me via diante de uma situação de dor e que eu fui mergulhando na doutrina, em outros estudos e práticas espirituais. Eu fui percebendo que aquelas pessoas com quem eu tive mais dificuldade, mais dor, foram grandes professores para mim. Não os únicos e nem os maiores. Antigamente eu dizia que eram os maiores, mas a gente aprende tanto com amor também, né? Não só com os conflitos. Não só, porque a gente fala, são os nossos grandes mestres, mas eu pensei, caramba, mas tem várias pessoas que foram grandes mestres da minha vida pelo prazer, pela felicidade, pela alegria, pela leveza. Mas essas pessoas, quando eu olhei dentro de mim para essas pessoas com quem eu experienciei esses lugares de profunda dor, eu falei, nossa, quanta coisa eu também descobri sobre mim aí, sobre a minha sombra, sobre esses aspectos infantis que eu precisava amadurecer. E quando eu falo infantil, não como uma reprimenda, mas como carinhosamente a gente olha para uma criança que quando nasce não consegue falar, não come sozinha, a gente ainda não sabe andar. Então, aos poucos ela vai aprendendo. Que eu posso olhar para mim com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho, né? E quando você olha para essas pessoas com esse devido distanciamento e maturidade, aí sim eu acho que precisa de um pouco mais de tempo, você consegue olhar para essa pessoa e falar, muito grata por tudo. Foi grande isso para mim, foi importante isso para mim. E chega um momento de tanta gratidão, você se transforma tanto dentro de você, não é muito sobre o que você espera do outro ou vai falar para o outro, é como você se sente. Que chega num lugar interior que você realmente está grato àquela pessoa. E aí, nesse sentido, quando você se sente grato por uma pessoa que já te fez tão mal, já perdoou. Está mais que perdoada. E assim, será que tinha algo mesmo a perdoar? Ou algo a essas duas almas experienciarem? Existe? Existia mesmo. Eu vou agradecer. Eu não tenho nem mais o que perdoar, eu só quero agradecer pelo que vivemos. O aprendizado, né? Que você teve diante daquele desafio com aquela pessoa. Então se torna uma forma muito bonita, né? De perdoar e de se perdoar. Uhum. Memórias compartilhadas de dor que nos oportunizaram um crescimento interno muito grande. Mesmo que isso seja um pensamento bem seu, né? Você talvez nunca tenha a oportunidade de trocar isso com a outra pessoa. Não precisa. Não precisa, isso é seu, interno, é uma coisa que você desenvolve dentro de você, né? Tem que ficar bem claro, porque senão as pessoas às vezes podem pensar, não, então eu tenho que entrar em contato com o outro e agradecer a ele? Não. Não precisa. É um agradecimento Se interno. tiver a oportunidade, eu tive a oportunidade, né? Com uma dessas pessoas, né? Aconteceu uma vez, mas foi algo que eu não provoquei, eu não fui atrás de fazer isso, né? Mas isso foi interessante, conforme eu me sentia mais e mais tranquila sobre o que vivemos, eu vi que naturalmente parecia que a ressonância de antes já não tinha mais como uma pilha, que você tem que estar ligado uma ponta da pilha e a outra. Se você desliga um dos lados, acaba né? A energia não atravessa ali. Então, no momento que eu desliguei aquilo, que eu saí daquele confronto, naturalmente a energia de confronto se esvaziou. E aí,
a pessoa foi se modificando e eu também, naturalmente isso foi acontecendo, até que um dia eu falei assim, olha, muito grata por tudo que a gente viveu junto. Eu tive essa chance, mas não precisa. O que precisa é a nossa vibração se modificar. E naturalmente isso chega no outro, porque distância não existe, né? É como a gente se sente, nós que somos espíritas e que lidamos com o mundo espiritual, podemos falar isso de cadeira, que distância não existe nem mesmo com aqueles que já passaram para outra vida, né? Então, se eu modifico a forma como eu me sinto, eu estou onde eu preciso estar. Se eu ressignifico aquele episódio, não é isso? Se eu mostro para mim mesma, se eu consigo me convencer de que aquilo foi uma grande lição para mim, eu consigo agradecer e perdoar. Tem alguma coisa para falar para a gente, Miriam? Estou sempre degustando aqui, né, as palavras da Nenê. Ela ficou muito claro para mim, não é? Que é uma questão de escolha. Eu escolho me amar. Então, quando eu escolho me amar, o que o outro faz, eu percebo que será que o gatilho também não está em mim, eu preciso melhorar em mim? Então, não interessa se o outro terá ou não, aceitará ou não, ou está esperando que a gente agradeça, mas é uma escolha muito íntima, né? Eu escolho me amar, pronto. E aí vivencio a gratidão. A nossa grande dificuldade é o me amar, né? Porque aí tudo é do outro, a culpa é do outro, e a gente fica numa grande dificuldade de gratidão, até porque às vezes, né, na questão mais popular, ser grato, né, a alguém, é você se sentir submisso. E que diferença, né? Isso é interessante, porque o que você está dizendo, basicamente, Miriam, eu achei incrível isso, me veio um insight agora interessante, que para você ser grato, você precisa ter um papel de protagonismo. Você sai da vítima. Isso. Não é isso que você está dizendo? Isso. Lindo. É bem por aí. A Lindo. gente tem que perder esse papel. É uma escolha. E infelizmente, talvez milênios de comportamento viciado, que o bonzinho, o coitadinho, a vítima, né? Ele tem que ser olhado de outra forma. Não, a vítima é aquele que simplesmente permaneceu na inércia, não quer mudar. Então, ele não é grato a nada, nem a ele mesmo, né? Então, quando a gente começa a despertar que temos um sentido, que a vida nos tem um sentido e temos o que realizar, eu preciso me amar. E quando eu me amo, belíssimo. É o que a Daniela falou. Somos grata a tudo, ao ar que a gente respira. É estar vivos, né? Estar vivo. Olha, a gente recebe tanto, né? E a gente não é grato. A gente é grato quando a coisa boa acontece. Ai, meu Deus, graças a Deus, que bom que aconteceu. Quando não acontece, a gente olha, poxa vida, meu Deus, né? Aí a gente faz a prece, meu Deus, me ajude, vai acontecer. E aí a gente vai também entendendo que o que a gente quer que aconteça nem sempre é bom pra gente. E ainda que aconteça o que não era o esperado, agradeça a Deus, porque algo melhor é que está vindo, né? Exatamente. Lindo o seu pensamento. Muito grata, Miriam. Nada, foi seguindo o seu. Vamos dar um pequeno intervalo, vamos continuar com esse assunto no nosso próximo bloco. Estamos com a Daniela Migliari, estamos falando sobre o poder da gratidão. É 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. O tema de hoje é o poder da gratidão. E temos conosco no estúdio a jornalista e escritora Daniela Migliari. Bom, vamos falar agora sobre um pouco de ciência. A neurociência explica que a felicidade está diretamente relacionada com a gratidão. Quando a pessoa se sente grata, ela ativa o chamado sistema de recompensa do cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar. Dessa forma, o cérebro entende que algo positivo está acontecendo e libera dopamina, um neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer. Daniela, explica como isso funciona na prática. Bom, aí a gente tem uma série, né, de neurotransmissores no nosso organismo e que conforme a gente sente uma emoção, eles reagem e correspondem com hormônios que vão nos auxiliar na defesa, enfim, é um sistema biológico perfeito, né?
Só que quando a gente é exposto a uma situação recorrente emocional, digamos, uma pessoa que está sempre reclamando. Queixas, né? Sempre em queixa, sempre na reclamação, com aquele foco fechado, né? Nesse tipo de atitude, de comportamento. Isso gera uma química correspondente. E quanto mais você se sente assim, mais você olha para as novas situações dessa maneira e, por conseguinte, você, de uma certa forma, atrai novas situações assim. Não de um pensamento mágico, não. É um pensamento consequente, porque você está com aquele viés em você, entende? Uhum. Você está com aquela... Às vezes está acontecendo uma coisa linda e a pessoa ainda assim está reclamando. É um lugar. Um olhar, né? É um olhar, é um foco. Negativo ou positivo. E onde você põe o foco, o olhar, o seu foco está, onde ele está, é um fermento. Vai fermentar, vai aumentar. É como se você colocasse uma lupa naquilo que é ruim, né? Então, da mesma maneira, a gratidão. Quanto mais você consegue ficar num lugar interno de escolher e ter esse protagonismo que a Miriam colocou de agradecer, mais você vai se acostumando e quimicamente tendo uma resposta correspondente a isso. E o seu corpo se acostuma a isso e você vai se condicionando. Então também, como existe um condicionamento físico, existe também um condicionamento emocional, que também cria um condicionamento comportamental, né? E quando você tem um comportamento constante naquilo, você tem um hábito que define o seu caráter, não é? Então você constrói isso de pequeno. E se você está numa fase... Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, tinha um lugar de vitimismo muito grande. Há alguns anos atrás, eu vivia reclamando. Até que eu fui tendo acesso a esse tipo de informação e comecei a fazer um esforço meu, pessoal, de agradecer, de olhar pelo lado bom e de ver. E é impressionante, quanto mais você dá esse foco, mais ele se amplia também. E mais motivos eu encontro para agradecer e, naturalmente, quando a minha vibração se modifica, a vida, em correspondência, que é um espelho, a vida é um espelho. Se você emite algo para ela, ela te retorna aquilo de volta, né? Ela não julga, ela não condena, ela só devolve. Ela não está, né? Ela corresponde. E como nós todos temos essa unidade, a gente está sempre em convivência, naturalmente as pessoas percebem isso também, né? Então, conforme você vai emitindo isso, você também amplia as possibilidades de receber coisas nessa mesma vibração correspondente. Né? Então, é uma decisão, é um protagonismo mesmo, agradecer. Miriam. Estava me lembrando aqui que eu tenho na minha vida pessoal 2 pessoas muito queridas, né? Uma fica sempre olhando em qualquer circunstância o lado negativo. Aí um dia eu fiquei pensando, por quê? Era na tentativa de que, se acontecesse, já estava pronto para reagir. É uma defesa. Uma defesa, mas é uma defesa desastrosa no sentido de que não ajuda em nada e só prejudica. E principalmente previne essa pessoa de gozar a vida. Exato. De curtir o que está acontecendo naquele momento, porque ele está tão preparado para uma possível, né? Sim, está sempre na coisa ruim, lado ruim. Eu falei, gente, mas a mesma energia que a gente gasta para ficar fotografando, né, essas possíveis desfechos ruins, também é a mesma energia para os possíveis desfechos positivos. Então, mas continuamos na questão da escolha. E a outra pessoa querida, eu achei muito divertido porque eu acabei me vendo espelhada. Quando ela falou, meu Deus, eu também dou conta que eu falo as coisas mais negativas do que as coisas positivas. E quando eu falo as negativas, eu as falo com detalhes. Eu falei, meu Deus, vou reparar. E às vezes é um hábito que a gente cria de olhar as coisas negativas no sentido da autodefesa. Isso. E que a gente acaba assim emaranhando e perdendo a oportunidade de viver, como você disse, Daniela. E aí, Daniela, é bom, eu agora fico atento naquilo que eu digo. Aí, para cada coisa que eu foquei no negativo, agora você vai se esforçar e vai ver naquela mesma situação uma coisa positiva. Hábito é exercício. É um condicionamento. E Miriam, eu quero aproveitar um outro gancho, eu estou numa
enfim, numa troca muito gostosa aqui com você. Você levantou algo muito importante. Essa questão é uma defesa. Muitas vezes a gente se julga, poxa, então eu sou o negativo, eu sou o reclamão. Sabe, a gente precisa se tratar com mais carinho, com mais alto amor. E ao invés de perceber assim, olha, ok, isso foi uma defesa que eu usei até hoje. Então, diante de algo, eu reajo com reclamação, eu reajo com pessimismo, porque eu já quero estar preparado para o possível problema que está chegando. De tantos problemas que eu já vivi, eu já entro nesse modo de defesa. Então, uma forma da gente lidar com essa mudança de comportamento, já que a gente pode também ter uma fala aqui um pouco propositiva, é fazer um exercício, uma prática diária de tipo assim, acontece uma situação, você reconhece o desafio que vem com ela, a gente sempre tem que manter os pés na realidade ao tratar desse assunto. Eu olho para isso e eu olho também, poxa, mas eu tenho uma situação aqui que eu posso aprender, eu tenho aqui uma situação... Eu tenho isso para me defender, para me ajudar nessa situação. Então, a gente vai fazendo exercício de, mesmo diante de uma situação muito difícil, agradecer pelo recurso que eu tenho para lidar com ela. E conforme a gente vai agradecendo, a gente vai ampliando. Uma prática diária muito interessante que eu tenho feito com os meus 3 filhos, que eu tenho uma filha de 11 anos, a Rafaela, e os gêmeos no ITEL, que vão fazer 8 agora em agosto. E a questão de 1 ano e pouco atrás, eu fui numa palestra de uma coach chamada Ana Raia. E ela comentou que ela fazia todos os dias antes de dormir com os filhos um exercício de pedir que eles agradeçam por 3 coisas no dia deles. E eu comecei a fazer isso, porque sempre a gente tem o hábito de fazer o Santo Anjo, eu canto umas musiquinhas, às vezes uma história ou outra. E eu comecei a fazer diariamente. E aí, quais são as gratidões de hoje? Aí, lógico que depois de um tempo eles ficam... Minha vida, minha mãe e meu pai. Assim, daquele jeito bem rebelde. Aí eu falo, não, eu quero que você me conte algo muito legal que aconteceu hoje no seu dia. E aí eu vejo eles entrando em contato, e de manhã, de tarde, onde foi. Aí daqui a pouco, quando eles estão contando, eles estão sorrindo. Ah, foi muito legal hoje na aula de educação física. Eu fiz 2 gols e eu fiquei muito feliz. Aí Dopamina, né? Dopamina. E aí, quando eu vejo aquele sorrisinho no canto da boca, eu brinco com eles, provoco um pouquinho, ajudo também a lembrar de algo bom, dou aquele auxílio, né? Porque os filhos não nascem prontos, assim como nós não nascemos. Então, a gente precisa ter essa paciência de ensiná-los também a ser gratos. Como a gente também está aprendendo, né? Então, a criança vai aos poucos desenvolvendo. Isso é um exercício muito interessante. Fantástico. Tem um outro também, Ana, que eu vi umas pessoas usando uma pedra no bolso. Não sei de onde é essa pessoa, mas ele... Você toca na pedra? É a pedra da gratidão. Então, ao longo do dia, ou põe na bolsa. Quando eu tocava naquela pedra... Você tinha que pensar em alguma coisa. Você precisava fazer um agradecimento. Certo. Algumas das técnicas que podem nos auxiliar a ter foco nisso. Eu faço um trabalho de contadora de história, né, lá no Hospital das Forças Armadas e já fiz no Hospital de Base. E às vezes a gente conta uma história que tem como foco a gratidão. Uhum. E uma coisa que eu falava, às vezes, né, me vinha à cabeça, e eu dizia assim, pois é, agora vocês estão num momento de falta de saúde momentânea. Mas é chato isso, né? A gente sabe. Porém, a vida inteira vocês estiveram saudáveis. E vocês agradeceram quando vocês estavam saudáveis. Agora, vocês podem estar chateados porque estão passando por um momento de falta de saúde. Mas e quando a gente está saudável? A gente agradece? E as pessoas, puxa, é mesmo. E pois é, a gente às vezes vem para um hospital. Não é a vida inteira que a gente está no hospital. Porém, será que a gente está lembrando de agradecer por toda a vida que a gente não esteve no hospital? Então, essas coisas que quando eu me vejo com um problema e que eu fico chateada, né? Poxa, por que estou passando por isso? Aí eu já tento me forçar a substituir, que era uma pergunta que eu ia fazer para você, mas nós já conversamos sobre isso. Como é que a gente substitui, né, um pensamento crítico por gratidão? Eu até dei essa dica para uma colega num grupo. Toda vez que eu estou chateada, eu penso, mas graças a Deus, que filhos maravilhosos que eu tenho. Eu tenho uma casa, eu tenho saúde, eu tenho família. Então, tanta coisa, eu tenho um trabalho, né? Eu tenho meios de viver. Então, tanta coisa que a gente tem para agradecer no dia a dia. Sempre tem. Sempre tem, né? Agora, a reclamação, Ana, isso eu acho uma coisa muito importante que eu fui descobrindo no contato comigo mesma.
ela normalmente ela revela uma dor que está lá por trás, né? Então, às vezes, você se forçar a ser grato, como eu já disse, além de ser um exercício que se esvazia, né? Não trata aquilo que precisa ser visto. Então, uma das principais coisas é quando a gente atravessa um momento desse, a gente ter a chance de olhar qual é a dor que está em mim, né? E olhar para ela, não ignorá-la. Eu vou perceber, eu vou olhar e vou conversar com isso e vou encontrar uma maneira de lidar mais saudável. Então eu falo, ok, tem isso, eu te vejo. Eu digo sim para você, eu tô te vendo. Vamos, né? Eu sempre falo, né? O meu maior livro de gratidão, se eu pudesse indicar um livro, é o Evangelho, segundo o Espiritismo, porque você vai tendo doses de realidade, né? Que tem sofrimento, tem dor, tem perda, mas ele também mostra que a gente pode ampliar a nossa visão. A gente não está passando por aquilo por acaso, né? E mesmo que fosse um acidente, digamos assim, aquilo traz uma força correspondente sempre, traz um aprendizado sempre, né? Então, eu vou olhar para aquela situação, eu admito, eu olho para aquilo e eu também agradeço, eu também vejo o que tem de bom ali. Porque senão vira mesmo uma história muito fantasiosa e automática. A gente perde os nossos pés da terra. Entende? Sim, a gente tem só uma linha tênue entre quando a gente enxerga a nossa dor, da gente saber o benefício que ela também pode nos trazer, não é isso? Isso. Que aí é que eu agradeço aquela dor. Isso aí vem com o tempo também, né, Daniela? Vem com o tempo. E a gente, assim, na nossa cultura, nós não aprendemos a olhar para a dor com essa calma, com essa paciência. A gente quer ou se anestesiar, ou negar que ela está ali, ou a gente ignora, ou a gente rebate ela com atitudes de raiva para alguém. Não é fácil entrar em contato com a dor, né? A gente se sente culpado, a gente se sente envergonhado. Por exemplo, uma dor que me leva a ser ciumenta ou invejosa. A ideia geral é que a gente tem que esconder isso, a gente tem que, né, negar. Até pra gente mesmo. Até pra gente mesmo, e principalmente pra gente mesmo. Mas o fato é que aquilo tá ali e aquilo fala de uma necessidade. Existe uma necessidade ali, infantil, que não foi atendida e que eu vou olhar para aquilo com amor, com alto amor. Com calma, devagar, a gente vai lançando as luzes do Evangelho, sabe? A gente vai percebendo que aquilo tá se referindo a alguma coisa importante. E aí a gente vai dialogando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para não ficar tão viagem assim. Eu vejo meus filhos gêmeos disputando um brinquedo. Eles estão disputando um brinquedo, um chegou, pegou e só tem um para os dois. Aí eu falo com ele, olha, eu sei que você quer muito esse brinquedo, mas o outro também quer. Então vamos fazer o seguinte, vamos revezar? Aí, não, mas eu cheguei primeiro e tal. Então, assim, você valida aquela dor de um ou outro ter perdido o brinquedo, você acolhe, você é solidário, você fala, eu entendo a sua dor, eu entendo, eu também ficaria triste se tirasse um brinquedo de mim. Porque a maioria das pessoas fala, para com isso, deixa disso, ignora essa dor, não olha para isso, entendeu? Fica quieto, né? É como a gente vem agindo com a gente mesmo, na nossa emoção, né? Então, às vezes, quando eu lido com uma coisa, puxa, eu senti ciúmes agora nessa situação. Tá, natural, eu me senti assim, eu me senti ameaçada e tal. Então, primeiro eu me acolho, eu valido a necessidade que está por trás. E aí eu vou avançando, né? Sempre de mão dada ali com o Evangelho. E falo, bom, então isso fala de uma insegurança que eu tenho. Mas olha, eu sou o que eu sou. Uma pessoa vai estar comigo se ela quer, se os dois querem. Isso é um sim que a gente diz todos os dias. Eu estou falando especificamente nesse tipo de assunto, né? Então você vai se acalmando. Agora, quando você nega aquela dor, você não tem a menor chance de entrar em contato com o que ela traz para você. Entende? Então, a gratidão, a gente acabou indo um pouco para esse assunto, mas ela também vem desse processo, desse auto-perdão, da gente olhar para esses aspectos de nós, né, que são as nossas sombras, entre aspas, mas que são aspectos que têm toda a chance
de trazer uma riqueza imensa quando eu me coloco a serviço disso, a serviço de mim mesma com alto amor. Largo o chicote, largo o açoite, né? E falo, ok, agora eu vou olhar para isso com carinho. Miriam, tô vendo pela sua carinha aí. Como a gente não pode perder a oportunidade de aprender. Nunca. Nunca. Precisa ser pesado sempre, Miriam? Não. Pode ser, mas precisa, será? Não, mas não tá pesado. E tava me lembrando aqui como hoje, né? Mas o tempo cronológico avançando e talvez adquirindo um pouquinho mais de maturidade, né? De conhecimento espiritual também. Eu comecei a perceber, quando eu estou numa situação mais difícil, a primeira coisa que eu faço eu posso fazer alguma coisa? Porque eu sou ansiosa. Estou em processo de cura, de tratamento. Todos nós. Porque entra numa ansiedade, então tem que parar. Então, depende de mim mudar alguma coisa? Isso. Se depende, então eu vou sentar friamente e pensar, o que devo fazer? Plano A, plano B, plano C, plano A. Se não depende de mim, eu começo a me acolher, se acalma, e aquilo que sempre nos dá força é lembrar de Deus, não é? Nós não estamos sozinhos, tudo é justo, tudo está certo. Eu não tenho direito de reclamar de nada. Então, se aconteceu algo que eu não esperava, que eu classifico como indesejável, eu já tenho esse exercício, sabe? Isso tem me ajudado bastante no controle da ansiedade e também num passo que eu acho que, para mim, a doutrina me mostrou muito claramente, que eu acho que é uma ponte enorme, é aceitar a vontade de Deus. Meu Deus! É sempre a melhor. É sempre a melhor. E é um exercício, porque a gente às vezes briga com a gente, briga com Deus, dizendo que é injusto, quando nada é injusto, né? Então é um exercício que eu tenho feito, que tem me ajudado. E eu vejo na fala também da Daniela e na sua, Ana, que corrobora com essas coisas, né? A gente tem que se acolher, né? Se a gente não se acolhe, se a gente não se conhece... Eu sempre falo nos meus textos e nas palestras a colocação a lei de ouro, para mim, de Jesus, quando ele diz, né? Ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Uhum. No português, eu não sei nos outros idiomas como isso é colocado, mas o como a ti mesmo, embora ele venha depois, no final da frase, ele parte do princípio que como a ti mesmo é uma ação anterior, né? Ela é anterior. Ela é anterior. Ao mesmo tempo que a gente ensaia nos amar amando o outro. Verdade. Né? Então também é um movimento correspondente. Quando eu estou amando o outro, eu também estou aprendendo a me amar. Porém, a gente descuida muito disso na nossa sociedade atual, né? A gente se trata com muito descaso, com muita agressividade, com muito autojulgamento, com muita autocrítica, que foi um dos temas que eu já explorei mais, assim, dentro de mim, né? Então eu escrevi cartas e cartas para mim, para eu poder desarmar a quantidade de crítica que eu tinha comigo mesma, a sensação de inadequação, a culpa, né? E tudo isso vai dando lugar à gratidão, aos pouquinhos, conforme... Até a culpa eu agradeço. Eu escrevi também uma carta para a professora Culpa, que é linda essa carta. Eu falei, olha, tudo que eu aprendi com você, né? Até para ela pude, graças a Deus, agradecer aqui dentro do meu coração. Daniela, você recomenda algum livro para a gente, para os nossos ouvintes aqui sobre esse tema da gratidão? Olha, eu encontrei muito isso no Evangelho. Uhum. No Evangelho, no caso, segundo o Espiritismo e também, né, nos evangelistas em geral. Mas tem muita gente, né, tratando desse tema. E eu penso, assim, que é uma história muito prática mesmo, sabe? Assim, de você rever, né? Eu, por exemplo, eu me identifico muito com a sua fala, mas isso demorou para mim porque veio com o tempo. Eu comecei a ressignificar as minhas dificuldades no passado e justamente agradecer a cada uma delas, entender aonde foi que eu cresci, a partir de cada grande dificuldade, ao meu ver, né, para
para mim. Uhum. E isso faz toda a diferença quando a gente chega num momento em que a gente, puxa vida, aquela pessoa, isso que você falou, né? Aquele desafeto ali do passado. E esse é um exercício que, mesmo que a pessoa seja jovem, ela pode, como você faz isso com seus filhos, né? Começar a fazer essa leitura interna, né? Uhum. Mesmo que a pessoa ainda não tenha tanta bagagem de vida. Eu acho que é um exercício assim que é muito leve, muito prático da gente fazer com a gente mesmo. Um exemplo bobo, eu lembro que toda vez eu detestava estar dirigindo na W3 e eu via um ônibus entrando e me cortando. Eu falava, poxa, eles não estão vendo que eu tô aqui nessa pista e vão sempre entrar mesmo, de qualquer jeito. Aí um dia, não sei porquê, me ocorreu esse pensamento. Eu imagino que algum espírito muito querido, muito amigo, me falou assim. Eu pensei, 40 pessoas nesse ônibus. Se elas estivessem como eu, sozinha no carro, eu estaria dando a passagem para 40 carros. Aí na hora, eu pensei assim, falei, cara, eu vou desacelerar. Por favor, siga. É uma coletividade, né? Que trânsito humano que a gente teria com tantas Danielas dirigindo. Não, e de verdade, assim, você começa a fazer uma brincadeira meio da poliana, assim, mas é um exercício para mim, sobretudo para mim, para eu entender que se aquela pessoa, eu fico pensando, esse cara acabou de me cortar a toda velocidade. Eu não sei se tá com alguém morrendo, se tá com a mulher parindo no carro, eu não sei. Provavelmente não, provavelmente é dor. Provavelmente é a infância espiritual dele clamando de alguma maneira, mas eu não sou ninguém para julgar isso. Então, a mim cabe cooperar. Ao invés de eu querer acelerar e disputar, eu vou dar passagem e vou fazer uma prece por ele. É uma decisão, é um protagonismo, Miriam, e eu te agradeço por ter me dado essa chave aqui hoje, porque realmente gratidão é um protagonismo, é uma escolha mesmo, é uma ação, né? Grata pela oportunidade. Eu que agradeço. Meninas, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Nós agradecemos a participação da nossa convidada especial, Daniela Migliari, também a Miriam dos Anjos. Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Quer mandar uma mensagem para a gente? Escreva para o e-mail radio@comunhãoespírita.com. Comente, sugira novos temas, faça perguntas. Estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade. E se você quiser conhecer mais sobre a Daniela, procura no Facebook ou no YouTube por Daniela Migliari, escritora. Convidamos a Daniela para proferir a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, a todas as pessoas com quem convivemos, as nossas famílias, pela oportunidade de estarmos aqui hoje refletindo, conversando e vendo quanto essa vida tem sim seus reveses, porém num número muito maior, tem os seus diversos presentes, suas bênçãos e quantas mãos, braços e abraços estendidos ao nosso lado. Que nós possamos ampliar a nossa visão, colocar o nosso foco nessas bênçãos, nessas benesses e ver além. Toda oportunidade, todo aprendizado que existe por trás de cada situação vivida. Que nós possamos sempre continuar em contato uns com os outros e na bênção da convivência ampliarmos o nosso amor por nós mesmos e pelo próximo. Assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.